Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gabriel Lino, sou promotor de justiça e professor universitário no estado de São Paulo e vamos tratar aqui numa série de videoaulas do PCI Concursos. Vamos tratar sobre o direito ambiental, uma disciplina tão importante nos dias atuais e tão cobrada aí nos diversos concursos públicos. Vamos lá então para o nosso primeiro módulo. Nesse primeiro módulo de direito ambiental, nós vamos tratar dos fundamentos do direito ambiental, num primeiro momento falando sobre ética ambiental, falando sobre as concepções éticas existentes, falando também sobre as origens e o desenvolvimento do movimento ambientalista e sobre o próprio direito ambiental, a sua definição, a sua origem e que perfil ele tem no nosso estado, que características tem o direito ambiental brasileiro. É disso que nós vamos falar nesse nosso primeiro módulo. Bom, tratando do primeiro tema, a ética ambiental, é muito comum ouvirmos já isso da doutrina do direito ambiental, a existência de duas vertentes de pensamento, duas concepções éticas sobre o direito ambiental, sobre o meio ambiente em geral. Essas duas concepções éticas nada mais fazem do que refletir duas visões de mundo bastante distintas. A primeira, a que nós podemos denominar antropocentrismo, que tem origem no desenvolvimento do pensamento clássico, que vê no homem o centro e a razão de todas as ciências, de todas as coisas, e por isso vê também no homem a justificativa da existência do próprio meio ambiente, da proteção ambiental, e nesse sentido só se justificaria a proteção ambiental em função das necessidades humanas. Nós chamamos isso então do pensamento antropocentrista ou da corrente antropocêntrica do direito ambiental. Mas há também uma outra corrente, uma outra vertente de pensamento que se caracteriza por observar o homem, verificar que o homem é apenas parte do ambiente, é apenas parte de uma série de elementos da natureza e não a razão de todos eles, não o centro de todos eles, e por isso a proteção ambiental se justificaria por si própria, pelo valor do próprio ambiente, pelo valor da vida em todas as suas formas. E nós denominamos essa vertente, essa corrente de pensamento, de ecocentrismo ou biocentrismo. Então essas são as duas grandes vertentes de pensamento, duas grandes correntes do direito ambiental, a corrente antropocêntrica e a corrente eco ou biocêntrica. Há quem arrisque dizer que a nossa legislação se filiaria ao ecocentrismo ou biocentrismo quando prevê na Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, lá no artigo 3º, inciso 1º, o conceito de meio ambiente, mencionando que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então essa locução final, que observa que o meio ambiente abriga a vida em todas as suas formas, para alguns expressaria a escolha dessa corrente ou a adoção desse pensamento biocêntrico no nosso sistema jurídico. Me parece não ser possível afirmar isso categoricamente, porque a rigor, filiar-se a uma das duas correntes, saber se um determinado ramo de um determinado sistema jurídico se filia a essa ou aquela corrente é bastante difícil, eu diria impossível, porque é a atividade prática do direito, é a decisão dada num caso concreto ou em outro, é uma determinada previsão da legislação, dessa ou daquela lei, que expressa uma corrente mais tendente ao antropocentrismo ou uma corrente mais tendente ao biocentrismo. Então, acho que não é correto dizer que um sistema jurídico como um todo se filia a tal corrente, porque isso depende muito das decisões particulares, das legislações específicas. Então me parece que não podemos afirmar categoricamente que a legislação ambiental brasileira se filia a essa ou aquela vertente de pensamento. Isso não me parece correto. Passando ao nosso segundo tema da aula de hoje, ao movimento ambientalista, falando um pouco da origem desse movimento ambientalista, do seu desenvolvimento. Isso é importante porque, claro, que o movimento ambientalista está diretamente ligado ao próprio nascimento do direito ambiental. Evidente que o direito ambiental reflete no sistema jurídico uma tendência social, um movimento que ganha força na sociedade.
é importante nós refletirmos e mencionarmos que sempre houve alguma medida, alguma lei que demonstrava preocupação com a preservação dos recursos naturais. No Brasil há muito tempo isso existe, há muitas décadas, e a gente pode mencionar leis da década de 30, como o Código de Águas, o primeiro Código Florestal Brasileiro, o Código de Pesca, o Código de Minas. Mas a gente costuma chamar isso de uma fase fragmentária da proteção ambiental, do direito ambiental, porque de fato não havia uma preocupação com o todo, uma preocupação com o meio ambiente como um todo, mas sim uma preocupação em proteger um ou outro recurso natural de maneira fragmentada, de maneira isolada, e por isso a gente chama essa fase de fase fragmentária, também porque quando se protegia isoladamente esse ou aquele recurso, o que se queria era proteger o interesse econômico na utilização daquele recurso. Então vislumbrava-se que era preciso proteger um pouco da nossa madeira, um pouco do nosso recurso hídrico, em função de uma perspectiva eminentemente econômica desses recursos. Por isso também a gente pode chamar essa fase de fase econômica da proteção ou do direito ambiental. Uma concepção que observa mais globalmente, mais na totalidade, a necessidade de proteção ambiental, só veio, é verdade, bem mais tarde, e a gente chama isso de uma noção ou de uma concepção holística do direito ambiental ou da proteção ambiental. O holismo, como você pode observar, é uma abordagem no campo das ciências que pretende um entendimento integral dessas ciências, e não uma perspectiva isolada de cada fenômeno, não um procedimento meramente analítico, mas uma observação integral desses fenômenos, uma observação mais global do ambiente e dos problemas ambientais que nós sabemos são bastante complexos. Essa perspectiva holística, essa visão mais global, veio sim bem mais tarde e no Brasil só apareceu, só veio à tona quando veio na comunidade internacional. O reflexo no Brasil do movimento ambientalista só aconteceu quando o movimento ambientalista eclodiu na comunidade internacional, e isso se reconhece oficialmente por um evento muito importante, que é a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente Humano, ocorrida em Estocolmo, em 1972. Esse é um grande marco para o direito ambiental, é um momento em que se reconheceu oficialmente esse problema, em que as grandes nações do planeta reconheceram a existência do problema, a importância da questão ambiental para toda a humanidade. E realizada a Conferência da ONU, lá em 1972, em Estocolmo, duas grandes conquistas, dois grandes resultados foram alcançados. Foi criado o chamado PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, um programa permanente de cuidado, de observação, de monitoramento, de alerta sobre as questões ambientais, e foi aprovada a Declaração da ONU sobre o Meio Ambiente Humano, singelamente chamada muitas vezes de Declaração de Estocolmo. A Declaração de Estocolmo é um documento de muitos princípios que fez nascer nos direitos nacionais ao redor do mundo, muitos princípios, os grandes princípios do direito ambiental: prevenção, precaução, desenvolvimento sustentável, equidade entre as gerações. Esses grandes princípios do direito ambiental nasceram lá na Declaração de Estocolmo, de 1972, que trouxe muitos outros, trouxe 26 princípios, e é observada, daqui a alguns minutos nós vamos lembrar isso, observada como um nascimento, como um nascedouro do direito ambiental, a Declaração de Estocolmo. É verdade que outro fenômeno contribuiu para o surgimento e o desenvolvimento do ambientalismo no mundo: a própria evolução da ciência. É verdade que a ciência, ou as ciências ambientais de maneira geral, foram evoluindo de maneira a desvendar novas áreas, a desvendar novos temas, a oferecer novos elementos para estudos, para compreensão dos fenômenos. É verdade
que essa evolução científica também propiciou que o homem tivesse noções, tivesse ciência de coisas que não tinha há algumas décadas antes. Então, o próprio desenvolvimento da ciência contribui decisivamente para nascer e para se desenvolver o ambientalismo. Então, de posse desse conhecimento científico, desse arcabouço desenvolvido, uma série de organismos estatais, não governamentais, cidadãos organizados ou não, movimentos populares, todos esses atores se reúnem, ou reunidos ou não, fazem parte desse movimento a que nós denominamos ambientalismo. Basta você observar que há muitas organizações não governamentais, as chamadas ONGs, ONGs, que você já ouviu falar na área ambiental. De fato, a área ambiental é muito propícia para a participação desses atores que, digamos, têm uma sinceridade, uma honestidade no tratamento do tema, que às vezes falta a alguns organismos estatais que têm outras preocupações, que não só a questão ambiental, mas preocupações com crescimento econômico, preocupações com atingir determinados setores econômicos. E as organizações não governamentais, digamos, têm uma visão mais purista dessas questões ambientais, e é por isso que há tantas organizações tão famosas. Você conhece o Greenpeace, a WWF, o SOS Mata Atlântica no Brasil e tantas outras que contribuíram aí para o histórico do ambientalismo. É preciso também, nesse nosso primeiro contato com o direito ambiental, lembrar que nós já vivemos algo que se pode chamar de crise ambiental. E o direito ambiental nasce e se desenvolve numa época em que já há sérios problemas ambientais que marcam o dia a dia das pessoas. Não se trata mais de discutir um problema futuro, de fazer projeções sobre um ou outro fenômeno que possa ocorrer. Trata-se agora de tratar de problemas que já afligem as pessoas. São grandes desastres naturais, são já problemas de conflitos armados, são já milhares de refugiados por conta dessas grandes questões ambientais, por conta da escassez de recursos naturais. É já o problema da poluição das águas, que atinge determinados povos de maneira significativa. Quer dizer, os grandes problemas ambientais já são presentes. E o direito ambiental precisa estar atento a isso, especialmente em função de dois princípios que são decisivos nessa área, o da prevenção e o da precaução. É preciso observar que o direito ambiental precisa tratar dos problemas para hoje ou para ontem e não dá mais para aguardar determinadas evoluções, determinados aperfeiçoamentos. As medidas precisam ser tomadas para já, porque os problemas já estão aí e a vida das pessoas já depende muito dessas medidas jurídicas. Finalmente, no nosso terceiro tema, o terceiro aspecto de que nós vamos tratar hoje é a própria definição do direito ambiental, sua origem e a sua característica principal. Bom, o direito ambiental pode ser assim conceituado: um sistema de normas que disciplina atividades e relações humanas e submete-as a determinados padrões de comportamento e sanções por descumprimento. Tudo isso para quê? Tudo isso com a finalidade de se manter ou de se conservar a sanidade do ambiente. Um ambiente saudável para a vida humana e para as outras formas de vida. Outros nomes, outras denominações já foram utilizadas para designar esse ramo do direito, para designar esse sistema de normas. Então você pode observar em muitas obras nomes como direito do ambiente, direito ecológico, direito da ecologia. Mas sem dúvida, a expressão que é a expressão hoje consolidada, mais utilizada, reconhecida por todos é essa, direito ambiental. É essa a denominação mais utilizada, mais apropriada para esse ramo jurídico. Ramo jurídico que, para atingir as suas finalidades, tem que, no mais das vezes, manter um interrelacionamento com outros ramos do direito.
Isso não é privativo do direito ambiental, ao contrário. Nós lembramos das primeiras lições lá do curso de Direito e desde o primeiro ano nós aprendemos que o direito é uno e que a divisão que se faz é uma divisão meramente didática. Essa separação em ramos é uma separação meramente didática, porque a rigor o sistema jurídico é um só. E esse interrelacionamento entre os diversos ramos, entre os diversos segmentos do direito é muito natural, já que essa divisão, como mencionado, é meramente didática. Então, exemplificativamente, nós poderíamos mencionar que o direito ambiental encontra suas bases, é conformado decisivamente pelo direito constitucional. Claro, como de resto acontece com os outros ramos do direito, é o direito constitucional que estabelece as grandes bases do direito ambiental. Outro exemplo, o direito ambiental influencia bastante o direito civil e o próprio direito empresarial, já que o exercício das atividades da iniciativa privada, já que todo e qualquer ato jurídico, já que o direito de propriedade, já que os contratos, já que tudo isso tem que observar uma tal função social, ou melhor dizendo, uma tal função socioambiental desses institutos. Outro exemplo é que o direito ambiental orienta a construção de normas do direito penal, por exemplo, já que há também um direito penal ambiental. O direito tributário se transforma para fomentar tendências, para induzir comportamentos na esfera ambiental. O direito administrativo, nem se diga, a tutela administrativa do meio ambiente é regida por várias normas que integram o direito administrativo. E o direito processual civil também, sem dúvida, importantíssimo para o direito ambiental, porque é ele que regula o modo como se faz a tutela judicial do meio ambiente. Então, é evidente esse interrelacionamento entre os ramos do direito e plenamente justificável, já que há a característica da unicidade do direito, já que o direito, de fato, não se separa a não ser para fins didáticos. Lembramos de novo da Conferência de Estocolmo de 1972 para dizer que ela é o marco que oferece para nós a possibilidade de dizer quando nasceu o direito ambiental. Quando nasceu o direito ambiental como ramo autônomo. Sim, é importante frisar esse aspecto de nascer como ramo autônomo, porque, como já visto, havia há muitas décadas leis que protegiam recursos naturais, leis que de algum modo estabeleciam proteção para esse ou para aquele elemento do meio ambiente. O que não havia era um ramo autônomo do direito, a que nós poderíamos denominar direito ambiental. Isso porque só surge um ramo autônomo nas lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, quando há um conjunto de princípios próprios, específicos, que caracterizam aquele determinado conjunto de normas e identificam aquele conjunto de normas de maneira que diferenciam essas normas das outras. Então, só pode-se dizer que houve condições propícias para esse conjunto de normas, direito ambiental, se destacar dos demais ramos e constituir um ramo autônomo a partir da Conferência de Estocolmo e da Declaração de Estocolmo de 1972, que trouxe uma série de princípios que dão condições para reconhecermos o nascimento do direito ambiental como ramo autônomo. Um último aspecto nós precisamos tratar, que é o perfil do direito ambiental. Muito importante tratarmos do perfil do direito ambiental para observarmos dois aspectos. O primeiro é que o direito ambiental tem um caráter meta-individual, ou, se preferirem, transindividual. Os direitos ligados ao ambiente equilibrado, os direitos ligados ao meio ambiente, são direitos daqueles a que nós denominamos direitos difusos ou coletivos, genericamente chamados de meta-individuais ou transindividuais. É verdade que dentro desses direitos ou interesses meta ou transindividuais há categorias específicas, há uma classificação ou uma subclassificação. Você já conhece as categorias de interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos, a depender dos titulares, se são determináveis ou não,
do objeto, se é divisível, quantificável ou não, e finalmente da origem desses direitos. Então é possível, e muitas vezes nós vemos perguntas do tipo, ou é possível que você que estuda para concursos públicos aí, se depare com essa questão, será que o direito ambiental, será que os direitos ligados ao ambiente são difusos, são coletivos, são individuais, homogêneos? A rigor, essa pergunta não pode ser bem respondida, porque na verdade a pergunta não está bem formulada. Vejam, ela pode ser uma famosa pegadinha para o concursando. Vejam, é preciso verificar a situação concreta para saber dar essa resposta corretamente. Eu só posso dizer se trata de interesse difuso, ou se trata de interesse coletivo, ou ainda se trata de interesse individual homogêneo, se eu conheço a situação concreta de que se cuida. Melhor do que isso, se eu conheço a pretensão de que se cuida. Se eu pretendo instalar um filtro numa determinada fábrica para evitar a poluição atmosférica, eu poderia sim dizer que esse é um interesse difuso. Se eu pretendo melhorar o sistema de tratamento de efluentes numa determinada indústria para não poluir as águas de um rio, eu posso sim dizer que esse é um interesse difuso. Agora, se eu pretendo, por exemplo, que os ribeirinhos, que aqueles que vivem, que têm sua subsistência extraída daquele mesmo rio, querem ser indenizados pelos danos que sofreram pelo despejo de efluentes não tratados naquele rio, então eu estou tratando aí de um interesse individual homogêneo, e essas distinções nós fazemos, como eu já mencionei, olhando para os titulares, se são determináveis ou não, para o objeto, se é quantificável ou não, e para a origem dos determinados direitos. Então é preciso observar que você só consegue classificar exatamente aquele direito ou aquele interesse se você reflete sobre de que pretensão você trata ou qual o exemplo dado num determinado caso concreto. Finalmente, nós precisamos lembrar esse caráter interdisciplinar ou transdisciplinar do direito ambiental. É fundamental lembrar disso. O direito ambiental necessita a todo momento valer-se de conceitos, de institutos, de teorias que são extraídas de outras ciências. O direito ambiental recorre a todo momento à biologia, à ecologia, à geologia, à geografia, à botânica, a tantas outras ciências que precisam, de algum modo, conformar, preencher as exigências das normas jurídicas ambientais. Vejam que o direito ambiental, sem o auxílio, sem o componente das outras ciências, especialmente das ciências naturais, é, digamos, de algum modo vazio, não cumpre a sua finalidade, porque é necessário observar para as ciências naturais para saber de que modo os elementos da natureza precisam ser de fato protegidos. Já que esses elementos da natureza, vejam, pré-existem ao direito ambiental. Eles já existem quando surge o direito ambiental, quando se faz uma lei ambiental. Esse foi um grande equívoco do chamado Novo Código Florestal, da Lei 12.651 de 2012, de que nós vamos tratar daqui a alguns módulos. Esse foi um grande equívoco, porque não observou que determinados elementos da natureza precisam ser respeitados de acordo com o que preconizam as ciências naturais. Se um determinado espaço é rio, não adianta a lei dizer que não é rio, porque quem diz se aquilo é ou não um elemento daquele tipo, se aquilo é ou não um espaço que precisa de tal proteção, são as ciências naturais. E o direito ambiental, para de fato cumprir sua finalidade, que a gente viu lá no primeiro slide, que é de manter um ambiente sadio, que é de manter a sanidade do ambiente, para cumprir essa finalidade, ele precisa respeitar essas teorias, essa demonstração das ciências naturais, sob pena de ser um faz de conta, de ser uma legislação que não atende de fato a sua real finalidade. Então é isso, nosso primeiro módulo deu esses primeiros passos, esses primeiros fundamentos do direito ambiental, e no segundo módulo vamos tratar da segunda parte desses fundamentos. Até logo!